De volta mais uma vez. Esse é o 11º com vocês, live da Sul Brasil. A gente passou 2 semanas sem ter o live. Em primeiro lugar, dando suporte ao Focus Brasil, que aconteceu uns dias atrás. Inclusive, a gente tem a participação também do Patrick Benedek, também, que junto comigo foi um dos moderadores em um dos painéis do Focus Brasil. E também em apoio a um outro evento que aconteceu. Eu vou direto no assunto. Hoje o tema é dinheiro, como planejar, como economizar, como ganhar, enfim. Um tema bastante interessante que eu acho que muita gente está interessada. Hoje a gente tem o Rodrigo, muito conhecido como o Brazuca Tickets Guy, né, de San Diego, um paulista, que já está aqui há 12 anos. E temos também o advogado Patrick Benedek, que está aqui também há 20 anos, bastante tempo. Já foi presidente da Câmara de Comércio Califórnia, Estados Unidos, Brasil, Califórnia Chamber of Commerce, e hoje em dia é o vice-presidente dessa instituição ou dessa organização. Temos também a Marina Ferreira, que é de Belo Horizonte, uma mineira, temos por aqui, que é formada em administração de empresas, tem pós-graduação em finanças e marketing. E, finalmente, o Hugo Alvarez, garoto novo, mas com muita trajetória já. O Hugo, que é paulista e se formou em economia pela Fundação Getúlio Vargas. Então, está aí a introdução de todos eles. E a gente vai começar com o Rodrigo. Rodrigo, eu quero que você me fale aí um pouquinho sobre essa situação hoje de oportunidades, né? A gente está falando de oportunidades, vamos falar de investimento aí. Hoje em dia, a gente tem uma porta aberta aí para essa área de quem trabalha com tecnologia de internet, como você, enfim. Você me lembrou em um bate-papo que a gente teve aí uns dias atrás, aliás, para ser mais preciso, hoje, mais cedo, sobre essa janela aberta aí para muita gente que quer trabalhar nos Estados Unidos. Me conta aí um pouquinho sobre essa janela aberta, Rodrigo. Isso aí, valeu, Lindenberg. Obrigado aí pelo convite de hoje. Eu só fico triste que você não me apresentou como garoto novo também, mas não tem problema. Garoto novo também. Garoto novo, mais velho. Mas é isso aí, eu estava comentando contigo que um dos grandes bloqueios e barreiras do pessoal do Brasil, por que eles não vêm aqui para os Estados Unidos, é aquela barreira de exatamente aonde eu vou ganhar dinheiro, né? Então, o chegar até aqui não é o único problema, o problema é como se manter. O que é interessante que está acontecendo agora é o seguinte: na área de tecnologia, para quem trabalha com tecnologia, tem muita gente sendo contratada diretamente do Brasil. Então, tem empresas daqui que estão contratando o pessoal do Brasil e trabalhando remotamente. Mesmo quem trabalha aqui nos Estados Unidos não está mais indo no escritório por causa de todo o COVID, né, que o pessoal está presenciando. O que eu acho interessante disso é que, assim, para o pessoal que trabalha com tecnologia no Brasil e está querendo vir para os Estados Unidos, é uma porta aberta muito boa, que vocês podem aplicar, vocês podem trabalhar online e podem, em algum momento, você começa a criar um relacionamento com a empresa e aí você pode ser contratado e a empresa pode ajudar você no papel mesmo a trazer você para vir para os Estados Unidos. Então, isso que eu acho que é bastante interessante, que o pessoal pode começar a pensar e começa... O pessoal não tem nada a perder. Entra no Indeed.com, é um dos sites que você consegue aplicar por empregos aqui nos Estados Unidos. E tem muita oportunidade por aqui na área de tecnologia. Então, acho que é legal passar isso, pessoal. Com certeza. Eu tenho, inclusive, eu gostaria de falar e lembrar de que a Soul Brasil ela tem muito conteúdo. A gente nasceu em 2002, são 18 anos de trajetória. A gente é considerado como a mídia brasileira com mais conteúdo em inglês e português na Costa Oeste. A gente tem para mais, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 2.500 artigos em nosso site. Um deles, inclusive, é sobre... a gente tem um tema sobre Living in the US, ou seja, vida nos Estados Unidos, que é um dos nossos carros-chefes. Eu tenho
Eu tenho, por exemplo, um artigo que a gente menciona como a gente economizar de várias formas aqui nos Estados Unidos. Um deles é Netflix, por exemplo, tem dicas sobre Netflix, Amazon Prime, Hulu, enfim. Hoje em dia a gente está aí vendo um monte com a pandemia, muita gente em casa e muita gente aí vendo a televisão através dessas plataformas de streaming. Patrick, você tem alguma dica para me dar? No que você economiza aqui nos Estados Unidos? Me fale aí, porque são 20 anos morando aqui nos Estados Unidos. Me fale um pouquinho aí no que a gente pode economizar. Quais são as dicas que você pode dar, Patrick? Lindenberg, primeiro, obrigado por me convidar de montar isso, de criar. Parabéns pelo trabalho, pelo sucesso aí de tanto tempo criando conteúdo, informando a gente. Então, dica de como economizar. É difícil, não é fácil. A gente fica encantado, vamos dizer assim, com tanta coisa sendo ofertada para a gente em todo lugar, na internet, nas lojas. É difícil de realmente conseguir. Tem que ter uma rotina muito regrada, uma intenção muito certa de que eu vou economizar, eu vou manter, onde que a gente pode eliminar alguma coisa do custo, aquele café que você para todo dia no Starbucks para pegar ali um café de 4, 5 dólares, será que eu consigo diminuir isso aqui um pouquinho, né? No final do mês, no final do ano, faz uma diferença grande. Enfim, tem opções, você mencionou Netflix, tem opções, a gente pode... A Netflix tem... Se você tem o Roku, eu tenho o Roku, eu uso aquele Roku, aquela caixinha. Com certeza, com certeza. Eu tinha, antigamente, satélite. E a gente vai economizando, vai cortando, a gente vê que não precisa tanto daquilo tudo. A internet está dando tanta coisa de graça, tanta coisa boa, e acho que a competição ajuda muito nisso, nesse sentido, de você tem muita coisa sendo oferecida, se procurar direitinho, vai achar coisas que são mais em conta do que outras, e acaba economizando um pouquinho, é bom. Com certeza. Eu perguntei ao Patrick, são 20 anos que está aqui, ele conhece muito bem, é um expert também em negócios, não é à toa que ele se tornou presidente da Câmara e hoje é vice-presidente da Câmara Califórnia, Brasil-Califórnia. Mas eu vou dar uma dica aqui, viu, Patrick? Por exemplo, tem um site que é retailmenot.com. Esse site ele oferece várias alternativas de como você economizar, entre eles com o Netflix, porque essas empresas americanas, eles de vez em quando eles colocam as promoções. O que é interessante dizer é que, mas eles não divulgam muito, né? Então é preciso a gente catucar. Então muitas vezes essas dicas de promoção, T-Mobile, hoje em dia a gente está pagando $30, um exemplo, mas de repente estamos pagando durante um ano e quando daqui no meio desse um ano eles inventam uma promoção de 25, só que a gente não sabe. Então é importante a gente saber esses sites aí que tem essas promoções. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem esse que é retail, em inglês, menot.com. Uma boa dica aí também é o pricerebel.com, palavra em inglês, pricerebel.com. Enfim, a gente tem esse artigo aí, muito interessante, que se você colocar Netflix ou Hulu no buscador do site, você vai encontrar dicas como economizar com Netflix, Amazon Prime, Hulu e Sirius. Mas eu gostaria de perguntar ao Patrick, também, Patrick, sobre essa questão aí de Uber. Vamos falar um pouquinho sobre essa proposição 22, que é controversial. Hoje em dia a gente vê muitos brasileiros, muita gente, não só brasileiros, muita gente aí trabalhando no Uber, no Lyft, Nordeste, enfim, a Postmate, que foi comprada pelo Uber, enfim. E tem essa preposição aí, que vai ser votada por esses dias, agora em novembro, dia 3, e controvérsia ou não, é um fato aí que a gente gostaria de analisar, porque a preposição 22 é sim, você vota sim se você apoiar grandes corporações como é o Uber e o Lyft
para poder eles se manterem aqui no estado da Califórnia, já que a gente sabe, muita gente sabe que eles têm que se enquadrar ao que o governo da Califórnia pediu ou está exigindo sobre essa questão deles, quem trabalhar como independente de contrato, se tornar um empregado deles, ou seja, W2, como a gente fala aqui nos Estados Unidos. Então, eu particularmente, Patrick, e também o Rodrigo, e a Hugo e também a Marina, eu acho particularmente que essa preposição vai passar. 22, eu acho que ela passa, muito dinheiro envolvido, muito gasto com propaganda. Mas se ela não passa, o que é que você acha que vai acontecer, Patrick? Primeiro, antes de falar disso, eu queria voltar no ponto que você mencionou ali mais cedo dos descontos. A gente vê aquela coisa de Thanksgiving, de Black Friday, que tem desconto, que as lojas oferecem desconto. Então, se você sabe dessas lojas, desses descontos, né, programados das lojas, vale a pena dar uma olhada. Agora, tem que tomar cuidado que o que eu sempre acho, para mim, eu acho que é tudo besteira, tá? É tudo uma enganação, é tudo um esquema, é tudo uma sacanagem das lojas. Eles aumentam o preço, na verdade, o Black Friday, eles aumentam para depois abaixar. O que eles estão vendendo para você é o produto talvez inferior. O produto melhor vai continuar no mesmo preço enfim, é a minha experiência. Durante esse tempo eu vi isso daí, então parei. Em algum momento eu parei de ir no Black Friday porque não dava mais. Mas, enfim. Concordo com você. Um bom ponto aí, que realmente é um trick aí que existe aí, né? Eles aumentam o preço e te colocam naquela ânsia de que você vai economizar e, no fundo... A ânsia, exatamente. A ânsia de... Não é tanto. Fala, é só hoje. Então, é só hoje. Eu tenho que gastar meu dinheiro hoje, então, com eles. Opa! Mas me fala aí sobre a questão da preposição 22. Vamos na história do Uber, aí, da própria 22. Então, no ano passado, a Califórnia passou uma regra, uma lei, a AB5, que ficou muito rígido esse sistema, essa diferenciação de autônomo e de empregados. Então, bom, os motoristas que estão dirigindo, que fazem Uber, Lyft, Postmates, isso tudo, eles têm a experiência é que eles trabalhem como independentes, né, autônomos. Mas essa lei AB5 do ano passado fez muito difícil de deixar eles se qualificarem como autônomos. Não dá para a gente... não que eu goste, não quero comentar o que eu acho, o que eu não acho. Não, são fatos. A gente está falando fatos, não nossa opinião pessoal. É fatos. A lei é essa, que ficou muito difícil de uma pessoa se qualificar como autônomo. Então, o que aconteceu? Está tendo processos aí enormes contra essas companhias, contra a Uber, Lyft, do governo da Califórnia, para caracterizar esses motoristas como empregados, porque a lei AB5 requer isso. Se você vai ler a lei na ponta no texto, você vai ver que realmente não tem como muito fugir disso. A lei diz que o cara está trabalhando ali 10 horas por dia para a Uber e tem que seguir aquele aplicativo, tem que receber, tem que fazer tudo, tem todo um controle que a companhia exerce sobre a pessoa, que a pessoa dentro dessa lei, a pessoa é um funcionário, né, um empregado, mas a companhia não quer dar salário, não quer pagar taxa, não quer pagar isso, nem o motorista quer pagar esses tributos e ser taxado, talvez, como funcionário. Então, tem essa proposição 22, justamente para, pelo menos, abrir uma avenida aí para eles poderem, nessas companhias, nessa situação, está ok, se passar, vai estar ok, de continuar considerando essas pessoas ainda como autônomos. E, se passar... Continua do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo jeito que já estava aqui até agora. Se não passar, vai ser um problema para as companhias e também até
para os motoristas. Por quê? Porque eles vão ter mais regras, que cumprir com regras, eles vão ter, talvez, que o salário que eles ganhavam um salário cheio, agora vai ser um salário cheio menos a taxa que vai ser já descontada pelo empregador. E você tem outro problema, que muitos dos brasileiros, muita gente dos imigrantes que vem para cá, às vezes vem aqui como turista e para passar um tempo e quer se virar e quer trabalhar e produzir alguma coisa, e acabam fazem isso. E como é que essa gente vai fazer? Eles vão precisar de um Social Security, do número de taxa, né? Como se fosse o CPF lá do Brasil, para poder trabalhar. E só pode trabalho só é permitido para quem tem autorização de trabalho, para quem tem um visto ou um green card, uma residência permanente aqui, que possa realmente trabalhar nessa área ou em qualquer outra área. Mas, então, vai limitar muito a quantidade de pessoas que vão poder continuar fazendo esse serviço. Então, por tudo isso, se é bom ou se não é bom, não sei, não quero nem... Tem a gente está falando aqui de fatos. A gente está falando de fatos. Né? Eu gostaria de salientar aqui que o que o Patrício falou, estamos nos baseando em fatos, sem tomar partido se sim ou se não. E a gente tocou nesse assunto aí porque realmente se passar... Deixa eu só mencionar uma coisa. Essas propagandas que a gente vê, eu vejo essa do Uber, eu vejo uma outra do cigarro, o tempo inteiro da diálise. É só para lembrar, para quem está assistindo, que tem que tomar muito cuidado com a informação que é passada nessas propagandas. Eu acho, na minha opinião, muitas delas são misleading, elas te botam uma pessoa que aparece que é bonita e vamos fazer, vou votar porque o ator da propaganda era bonito. Ou essa aqui eu não gostei do ator porque ele é feio, então não vou votar nessa daqui. Então eles usam essas imagens, as palavras são todas manipuladas para você achar que, é uma coisa boa, então. Mas tem que estudar, realmente entender o que eles estão falando por trás daquelas mensagens. Eu estava lendo... Fala aí, Rodrigo. Lindenberg, eu estava lendo mais cedo e essas empresas de ride-sharing, Uber, Lyft, os caras gastaram cerca de 200 milhões de dólares em propagandas até agora, só para que tentasse aprovar essa própria 22. O que é interessante também que eles falaram é o seguinte, eles estão ameaçando, se por acaso passar essa própria 22, eles tirarem toda a frota e toda a empresa da Califórnia, o que... Se passar, não, né? Se passar, eles estão bem. Não, se passar, eles estão bem, desculpa. Se não passar. Porque porque a própria 22 ela abre uma exceção para a AB5, né? Então, se não passar, os caras saem. Então, assim, imagina uma empresa da Califórnia, Lyft e Uber, que nasceu na Califórnia, nasceu em Silicon Valley, eles saindo da Califórnia e todo mundo voltando para táxi. O que é que você acha? Vou passar a bola aqui. O que é que você acha rapidamente, que não é o tema aqui para vocês, mas eu gostaria. Você acha que passa sim ou não, Hugo? Acho que assim, que nem você falou, tem muito dinheiro envolvido, né, nessa questão. Igual você, assim, eu tô, sei lá, no Instagram passa 4 vezes, no YouTube tem propaganda do Vote Yes, né, que na própria 22. Então, na minha opinião, ela vai ser votada sim, né? O Uber deve continuar aqui, não deve mudar muita coisa. Mas, enfim, é incerto e isso certamente afeta a empresa como investimento, enfim, é um risco maior de negócio para eles. Mas eu acho que passa. Eu vou perguntar a Marina também a opinião dela, mas é uma opinião no sentido, não é sua opinião, vamos dizer assim, pessoal, tomando partido. É uma opinião do que você acha que vai acontecer. Você acha que passa, no caso, vai beneficiar, o Uber vai continuar aqui ou não, Marina? Acho que passa. Muito dinheiro envolvido, muita propaganda e acredito que vai passar sim. É isso aí. Eu vou aproveitar a Marina que está aqui comigo e a gente vai mudar um pouquinho aqui o tema. Vamos entrar na área de planejamento e como se fazer para a gente obter, economizar mais dinheiro. Então, eu queria que a Marina me falasse um pouquinho aí sobre essa questão das taxas, da inflação. Uma coisa que
muita gente, quando vem para os Estados Unidos, se a gente compara com o Brasil, a gente está muito acostumado com essa questão da inflação, né? O dinheiro se desvalorizar. Então, no caso dos Estados Unidos, principalmente, os Estados Unidos gastou muito dinheiro com essa pandemia, tem muita gente aí já pensando no que vem aí pela frente. Queria que você me falasse um pouquinho, Marina, sobre essa questão da inflação. O que é que a gente pode ver para um futuro próximo aí nos Estados Unidos? Ok, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você. E você tem toda a razão. Tudo que aconteceu, toda essa pandemia vai afetar a inflação, sim, vai afetar os impostos, sim. A gente, como brasileiro, era acostumado no Brasil com uma inflação galopante, absurda. A inflação aqui ela é bastante controlada, mas ela existe. Nos últimos 40 anos, a inflação americana tem uma média de 3,06, o que significa que sobe e desce, né? É muito cíclico. E as previsões são que daqui para frente a inflação reduza um pouco, a expectativa é que ela vá para uma faixa de 2,5, porque com a pandemia as pessoas estão consumindo menos, e esse consumo menor faz com que não haja muita inflação. Em contrapartida, o que a gente pode ver relacionado aos impostos é meio que o oposto. Óbvio que ninguém pode prever o futuro, a gente pode apenas se basear em história, né? E a gente sabe que sempre depois de uma crise, seja ela a Guerra Civil Americana, as duas guerras mundiais, a crise de 29, outras pandemias que já foram vividas aqui, depois de um determinado tempo, os impostos sobem. E por quê? Porque o governo tem que jogar dinheiro na economia. Então, o presidente Trump agora botou 7 trilhões de dólares na economia na tentativa de salvar pequenos negócios, na tentativa de ajudar pessoas que perderam o emprego a sobreviverem. E esse dinheiro sai dos cofres públicos e a única forma desse dinheiro voltar é através dos impostos. Não sabemos quando, não sabemos como, mas as expectativas são que os impostos aumentem no futuro próximo. Com certeza. E eu vou aproveitar aqui o ensejo e vou perguntar aqui para outro expert no assunto aí, o Hugo Alvarez, sobre essa questão de planejamento aí, de economia aqui com a vida dos Estados Unidos. Eu vou dar uma introdução rápida aí, é um artigo que a gente tem também aqui no site, como eu falei, já tem muita coisa aí sobre a vida dos Estados Unidos. Hugo, tem um artigo que eu começo o primeiro parágrafo assim: o planejamento eficaz da aposentadoria organiza a contagem do tempo para se aposentar, evita gastos e contratempos desnecessários e é capaz de fornecer uma melhor renda nos anos de descanso, seja aqui nos Estados Unidos e, obviamente, claro, também no Brasil. Se você não tiver economizado o suficiente para se aposentar, nesse artigo aqui, a gente menciona particularmente a questão dos Estados Unidos. Hugo, existe, quando a gente está mais novo, né, nos 20, eu, por exemplo, já passei dos 50. Quando a gente está nos nossos 20, eu cheguei aqui com 26 anos. Então, eu só queria estar aproveitando a vida, né, pegando uma ondinha, jogando meu futebol, tomando minha cerveja, indo para as festas. Depois que a gente vai amadurecendo, a gente vai, né, mudando um pouco as nossas prioridades, as nossas preferências. Então, eu gostaria de perguntar a você, nos 40 anos, vamos dizer assim, você que é um experto no assunto, nos 40 anos, Ok, eu estou com 40 anos, vamos dizer assim, uma pessoa está com 40 anos. No que elas têm que se focar? Me diga aí. Se o objetivo dela é se aposentar e se ela chegou aos 40 anos e não tem, enfim, por qualquer motivo que seja, ela não conseguiu acumular fundo suficiente para garantir uma aposentadoria, tem tempo ainda, né? Aqui, a idade mínima de aposentadoria aqui nos Estados Unidos, não pelo Social Security, mas por outros tipos de fundos é 59 anos e meio, para ser bem preciso. E aí, então, a ideia é, quando você se aposenta, você para de ganhar dinheiro, né? Então, o que você precisa fazer é substituir aquela renda que você tinha por uma outra renda. Então, você acumula dinheiro, você investe esse dinheiro, faz o bolo crescer, que aí quando você chegar lá nos 60, você vai tirar um pouquinho de cada vez do bolo, continua com o bolo investido um pouquinho, né? Aí, se você tiver o suficiente, o bolo nunca vai desaparecer, você deixa de legado para a família, ou, enfim, você consome todo o bolo durante sua vida, sua aposentadoria e dá tudo certo. Agora, o que fazer varia de caso a caso. Aliás, uma coisa que eu preciso até fazer um disclaimer aqui, eu preciso falar, recomendação financeira,
não estou dando recomendação financeira para ninguém aqui, é caso a caso, preciso conversar com a pessoa, saber quem você é. Claro que sim. Então, mas a ideia é, o governo, ele criou alguns tipos diferentes de contas de investimentos que têm vantagens fiscais se você usar o dinheiro para se aposentar, né? Por que o governo fez isso, né? O governo perde dinheiro com isso. Ele fez isso porque ele viu que o Social Security, aqui no caso dos Estados Unidos, estava muito sobrecarregado. Então, o que eu recomendaria, assim, se você está numa situação como essa, a primeira coisa é, claro, procura um financial advisor, procura um profissional para entender qual que é a sua situação, onde você pode chegar, o que você pode fazer. E, provavelmente, o que vai ser recomendado para você é que você busque uma dessas contas de aposentadoria que vão te dar vantagens fiscais, né? Então, se essa é a situação aí, que nem você falou, 40 anos, vai atrás disso. E, aliás, quando você chega aos 50, essas contas costumam ter umas vantagens extras, que eles chamam de catch-up. Extras. E aí, entre os 50 e os 59, você pode contribuir mais, enfim, você pode correr atrás do atraso, né? O governo, ele criou esses instrumentos. Exatamente. Eu vou aproveitar que o Hugo mencionou nos 50, e nesse mesmo artigo aí, que eu acho que eu compartilhei com a Marina também, quando chega aos 50, esse nosso artigo a gente diz assim, que a gente teve ajuda, inclusive, de um de nossos anunciantes, o Ricardo Coutinho, também, que é especialista também no assunto. Aos 50, viu, Marina? Aqui a gente fala assim, ó, aproveite ao máximo sua previdência social nos Estados Unidos, verificando a cada mês se existem novos benefícios, porque realmente é aquela coisa, sempre cheque, porque o Social Security vai te chegar e vai bater na tua porta e dizer, isso aqui, né? Então tem muita coisa do mesmo jeito do exemplo que a gente deu da questão de economizar. Aproveite os benefícios, fiquem checando aí, visitando o site do Social Security, etc. E verifique também se você está elegível para certos benefícios extras, como foi o caso aí que o Hugo mencionou. Talvez possa ser que você, né, no caso que está morando aqui, que tem sua situação, que está pagando seu income tax todo ano, tenha direito a um benefício do cônjuge ou algum dinheiro extra do tio Sam. Então, tem muitos tricks aí que as pessoas muitas vezes não sabem. Gostaria de perguntar a você, Marina, sobre essa questão aí. Quando a gente está nos 50, tem muita gente que não sabe o que fazer. Me fale um pouquinho sobre... Tem muita especulação também que o Social Security americano daqui a alguns anos vai quebrar, não vai ter mais. Então, tem essa controvérsia também. Me fale um pouquinho aí, Marina. Sim, tem sim. A gente escuta sempre. Como o Hugo disse, a gente não está aqui para dar opinião e nem dar conselho financeiro para ninguém. Mas se você entrar no próprio site do Social Security, eles escrevem lá que se não houver nenhuma mudança, em 2029 os fundos vão estar exaustos e eles não vão conseguir repagar as pessoas. Então, uma coisa é fato. Antigamente, as pessoas podiam se basear no Social Security e nas pensões que as empresas de grande porte ofereciam. Hoje não é possível mais você pegar um plano de aposentadoria e se basear nele para isso. Hoje você tem que basicamente construir o seu próprio fundo de aposentadoria com seus investimentos pessoais, tirando sempre vantagem do que os incentivos fiscais vão te dar. Se você está nos seus 50, você pode contribuir um pouco a mais. Existem regras também que não vão deixar você tirar esse dinheiro. Então, são coisas que você tem que sentar com uma pessoa, conversar, mas, de fato, o social não é uma coisa que as pessoas vão poder 100% se basear nele. É importante saber que hoje você se baseia um pouquinho no social, um pouquinho nos planos de aposentadoria que as empresas te oferecem, normalmente são os 401ks, se você trabalha como W2 nas empresas, mas basicamente nos seus investimentos pessoais. Com certeza. O Hugo, eu vou voltar para o Hugo aqui, antes de passar para o Rodrigo. Tem também uma dica aqui, nesse artigo que eu estou mencionando, estou lendo aqui. Aos 60 anos, se considera, o Ricardo Coutinho, na ocasião, mencionou sobre essa posição quando você atinge os 60 anos e você fica se questionando, né, no que a gente tem que considerar, se você não tem uma economia, por exemplo, né? Então, quem tem imóvel tem aquela coisa do home equity, né? Que é aquele crédito adquirido pela valorização de um imóvel que ainda está sendo pago.
que no caso do Brasil a gente chama de hipoteca. Também existe a opção do reverse mortgage, né, para maiores de 62 anos. Enfim, existem várias opções e, obviamente, claro, é necessário a gente se abranger, se aprofundar mais em todas essas opções. Me fale um pouquinho, Hugo, sobre esse estágio. Chegamos aos 60 anos, olha que eu estou perto, hein? Então, fale um pouquinho aí sobre esse estágio dos 60, chegando aos 60 anos, algumas prioridades, algumas saídas. Fale um pouquinho aí, Hugo, sobre essa situação de que quando a gente chega aos 60 e a gente não tem essa reserva que gostaria de ter. Talvez aqui a gente trace uma diferença um pouco mais clara entre Estados Unidos e Brasil, ou talvez Estados Unidos e Europa. Aqui, o governo ele não vai te proteger e te pegar no colo, assim, você chegou nos 60 e agora você quer se aposentar, mas não tem nenhum fundo. Vai te ajudar se você tiver acesso ao Social Security. E aí, outra vez, aliás, o Office do Social Security, ele tem um pessoal técnico lá muito bom, assim, eles entendem como ninguém a legislação. Então, além de entrar no site, se você realmente for no escritório, obviamente não agora, porque tem a pandemia, mas se você for no escritório, eles vão te atender e vão assim, responder qualquer pergunta. Mas então, voltando, se você chegou nessa idade, não tem acesso ao Social Security e não tem muito savings, aí vai ser uma coisa depende o que você está disposto a fazer, né? Obviamente, a coisa mais imediata é tentar continuar trabalhando, né? Antes de pegar uma dívida para pagar suas próprias contas, que é pouco recomendável, como uma hipoteca só para pagar o seu custo de vida, talvez trabalhar por um pouco mais de tempo, economizar, reduzir os custos, continuar, né, trabalhando a todo vapor, o que você puder, enfim, é mais nesse sentido, assim, você deixar em último caso mesmo, assim, se você não tiver suporte nenhum de nada e nem ninguém, ir atrás de uma dívida para se sustentar. Essas que seriam mais as soluções. Eu gostaria de complementar o que o Hugo já mencionou. Se você considerar optar por trabalhar até os 70 anos, você pode começar a se aposentar com 62 nos Estados Unidos. 65 é o ideal, que eles dizem que é o ideal. Mas se você continuar trabalhando até os 70, a sua aposentadoria vai nada mais, nada menos aumentar em 76% do que você vai ganhar. Então, a conta a partir do momento que você pode se aposentar, se você espera um pouquinho mais, cresce 8%, acho que é 8% por ano o benefício que você vai receber até você chegar nos 70. Aí quando você chega nos 70 exatamente. Não vai crescer mais, melhor pegar. Se você tem acesso ao benefício. Sim, fale, Marina. Aos 62 anos, você pode solicitar uma aposentadoria parcial. Depende da quantidade de pontos que você constrói com o Social Security. Como que funciona? A cada ano, você tem condições de conseguir 4 pontos. A cada quarter, você consegue 1 ponto. São necessários 40 pontos para que você consiga o full retirement. Então, aos 62, se você estiver proporcional, você pode solicitar. Aos 67, você tem direito ao full retirement, que você pode receber tudo. Aos 70,5, você, por lei, é obrigado a fazer as distribuições mínimas. Por quê? Porque nesse ponto o social precisa de receber as taxas de volta. E, de fato, entre 67 e 70,5, cresce, em média, 8% ao ano. Exatamente. E a Marina, ela tocou num ponto importante, que as pessoas às vezes acham que por ser Social Security, você não vai pagar imposto, mas você paga imposto de renda também. Não é todos os casos, mas a maioria dos casos você vai pagar imposto. Por isso que eles precisam receber o imposto de volta, né? Que ela eles têm que continuar reinvestindo as taxas que você vai pagar de volta para pagar as outras pessoas. E é por isso que eles te dão, se você mantiver o seu dinheiro lá com eles, por isso que eles te pagam juros tão bom para a economia americana, porque eles precisam de fazer esse dinheiro girar pagando outros contribuintes. Com certeza. Ficou aí bastante esclarecido, então, essa situação aí da aposentadoria entre os 62 e os 70. Rodrigo, você que é um investidor de imóveis, além de ser um empreendedor, é investidor de imóveis. Me diga uma coisa, aqui nos Estados Unidos, aliás, na Califórnia,
está caríssimo. Aliás, sempre foi caro, né? Todo mundo quer vir morar aqui, California Dream, do mesmo jeito que a gente acha que é California Dream lá no Brasil, tem aquela música do Lulu Santos, aliás, não, é uma música americana, California Dream. A do Lulu é Garoto, eu vou para Califórnia. Mas todo mundo tem esse sonho de querer vir para Califórnia, e com isso as coisas aqui são super caras, e imóvel, então, é pela hora da morte. Então, uma boa ideia, uma boa dica seria investir em imóveis fora do Golden State? Fala aí, Rodrigo. Esse é um assunto bem interessante. Eu comecei a investir em imóveis esse ano, né? E estudando investimento de imóveis, claro, eu moro aqui em San Diego há quase 12 anos e minha opção 1 era investir em San Diego e aqui na Califórnia. Mas se você for comparar o valor que você paga por uma casa aqui nos Estados Unidos, aqui em San Diego, ou a maioria da Califórnia, aqui, dos lugares da Califórnia, e quanto você paga pela casa e quanto você conseguiria de aluguel, a gente está falando de menos de 0,5%. Né? É muito, muito pouco. Então, para você investir aqui na Califórnia para alugar, principalmente para longa temporada, não vale a pena. Né? Então, eu estudei bastante podcasts e vários lugares de onde investir na parte de imóveis aqui nos Estados Unidos. E eu acabei indo lá para o outro lado. Né? Então, se você comprar casas lá para o lado de Indianápolis, Cincinnati, Chicago, você consegue um investimento de mais de 1%, 1,5% nas casas. Né? Então, foi o que eu fiz. Eu acabei comprando casas lá e foi interessante que eu até comprei 2 casas e não tinha nem visto. Eu vim só pela internet e eu acabei vendo só agora, mês passado, que eu fui para lá. Mas você investir em imóveis, o pessoal às vezes fala, né? Pô, mas você comprou uma casa se você nem viu. A ideia é, quando você compra e investe em imóvel, você está investindo num negócio em si. Você não vai morar lá. Né? Então, o investimento imobiliário lá para o outro lado dos Estados Unidos, ele vale muito mais a pena do que aqui na Califórnia. O que ainda vale a pena investir na parte de imóveis aqui na Califórnia é o tal do flipping house. Né? É você comprar casas que está em um estado que não está 100%, você faz uma reforma e você vende, você consegue aí ainda uma margem legal na venda. Né? Mas você comprar para fazer uma longa temporada aqui na Califórnia não dá, nem pensar. E o que é que você acha do mercado de Las Vegas? Eu tenho percebido que aqui, principalmente nos últimos 3 anos, que alguns, inclusive, entre meus amigos aí, gente que eu conheço pessoalmente, que eles saíram da Califórnia e foram para Las Vegas. Eu tenho 3 exemplos, 3 amigos aí, conhecidos nossos aqui do sul da Califórnia. É uma boa opção Las Vegas, Rodrigo? Las Vegas é o seguinte, você gosta? Interessante. Eu gosto de Las Vegas para ir. Eu não consigo ficar em Las Vegas mais do que 3 dias. Lá para mim tudo é muito. É muita luz, é muito show. É legal, mas vai e volta. Mas para investir em Las Vegas, é interessante que você colocou nesse assunto, porque eu tenho uma amiga também que ela investe em Las Vegas na parte imobiliária. O grande problema de investir em imóveis em Las Vegas é que o Social Security lá, o pessoal não verifica muito, porque a maioria das pessoas que moram em Las Vegas, o crédito do pessoal é muito baixo, quem mora em Las Vegas. Então, quando você aluga uma casa, você compra a casa e aluga para alguém, a confiança que você tem maior de que o cara vai pagar o aluguel está no Social Security dele. Porque se ele tem um crédito alto, quer dizer que ele preza pelo crédito dele, ele vai pagar as contas dele. Então, em Las Vegas, esse é um problema muito grande de Las Vegas. Eu vi também, é uma opção boa, mas tem esse problema muito grande. Posso fazer uma pergunta rapidinha para o Rodrigo? Rodrigo, você falou sobre 1%. Então, se você está aqui na Califórnia, talvez você vai conseguir menos de 1%, mas lá do outro lado, em Indianápolis, você vai conseguir um pouquinho mais de 1%. Então, mas você está focando no teu retorno nessa questão do 1%. E o retorno do aumento do valor do imóvel? Porque aqui na Califórnia, você compra hoje por um preço aqui, no ano que vem ele já quase que está dobrando, já tem 100 mil a mais que está valendo. Esse aumento também vale para os outros estados?
É interessante essa pergunta porque assim são estratégias de investimento, né? Você tem aquela estratégia do cara que ele compra, mas ele espera a apreciação da casa para vender, e essa é uma estratégia boa na Califórnia. Realmente, na Califórnia tem uma apreciação muito grande das casas, maior até do que em Indianápolis, Chicago e tudo mais. E você tem o lado de que você ganha a rentabilidade do aluguel e também tem a apreciação. Essa que é a fórmula, né, mágica do troço. É você achar aonde que você consegue 1%, pelo menos, em aluguel, e que você também, analisando ali, você consegue, daqui a 1 ano, 2 anos, apreciar a casa também. Na média, eu acredito que você consegue um pouco menos para aqueles lados do que aqui na Califórnia. Só que o investimento é muito menor. Lá para os lados de Indianápolis, Chicago, você compra uma casa de 60, 70, 80 mil dólares e você consegue ter um aluguel de $900 ou $1.000. Para que você tenha um aluguel aqui na Califórnia de $1.000, $1.500, você precisa ter uma casa de pelo menos 200, 300, 400 mil dólares. Então, assim, o seu investimento aqui na Califórnia é muito maior do que você tivesse lá. Né? Então, o risco é muito menor, vamos colocar, de você comprar 4, 5, 6 casas para aqueles lados, do que comprar uma casa aqui e colocar os ovos, né, no the same basket, né, que o pessoal fala. Patrick, eu vou aproveitar que a gente está falando de investimento e a gente está falando aí dessa questão de investir em imóvel. Um bom dado, uma boa pergunta que você fez ao Rodrigo, nessa questão. Realmente, aqui na Califórnia, a valorização é muito maior do que, por exemplo, em Nevada. Né? Então, um bom tópico que você perguntou. Agora, eu vou aproveitar e perguntar ao Patrick, já que ele está falando de investimento, eu escuto muita gente falar, inclusive a Marina me falou que veio através desse tipo de visto. Tem muita gente no Brasil que se questiona a pergunta, e até mesmo gente aqui, essa questão do visto, você que trabalhou ou trabalha ainda com imigração também, você que tem uma área ampla de advocacia aqui nos Estados Unidos, as pessoas que estão no Brasil, por exemplo, que querem vir para cá. Então, tem essa opção de vir através de um visto de investidor, né? Você comprar um business, etc. Me fale um pouquinho sobre isso aí, Patrick. Então, obrigado pela pergunta. Tem alguns vistos que você consegue poder morar aqui por mais tempo do que além daquele visto de turista, e que você pode vir trabalhar tranquilo aqui. Investimento é uma dessas opções. Basicamente, a gente trabalha com 4 vistos diferentes. O E2 é o que a gente chama realmente de visto de investimento, mas só está aberto para pessoas de certos países com que os Estados Unidos têm tratado. Por exemplo, se você tem uma cidadania italiana, por exemplo, você pode vir com esse visto de E2, você faz um investimento numa empresa e você vai poder ficar aqui morando tranquilo com a família à custa desse investimento. Qual é o valor que você tem que investir? Isso depende do tipo de negócio que você está montando. Se você vai abrir uma usina, investir numa usina hidrelétrica com $50 mil, você não vai conseguir porque não faz volume, não é uma coisa que 50 mil não vai fazer nada numa usina hidrelétrica, uma coisa que você tem que botar um investimento muito maior. Mas uma consultoria, talvez, onde você só precisa de um telefone e de um computador, talvez os 50 mil já seja suficiente. Enfim, não existe um número certo definido, mas existe essa possibilidade. Investir em imóvel, tipo, eu vou comprar uma casa para eu morar, então eu vou botar esse dinheiro na minha casa, por mais cara que seja $1 milhão, eu tenho $1 milhão, vou botar numa casa, não serve, infelizmente, para pegar esse tal visto. E lembra dessa questão do tratado. O Brasil não tem, infelizmente, eu já perguntei para alguns diplomatas aí, quando que a gente vai finalmente ter esse tratado? Não tem nada em vistas. Eu esperava que talvez com a relação dos presidentes, os presidentes se gostam, são amiguinhos, quem sabe se fosse dar certo. Até agora não deu nada, então não sei. Vamos esperar aí ver o que acontece. E tem outros vistos também, que você tem o visto, você trabalha numa empresa no Brasil, essa empresa vai abrir uma subsidiária aqui, você pode talvez ser transferido de uma para outra, precisa de um investimento,
mas não é uma coisa, também não tem um número exato definido. Existe o Green Card, aquele Green Card de $1 milhão, que a gente chamava de $1 milhão. Já não é mais, aumentou, já é 1.800.000 agora. Então, você tem 1.800.000 ou só 900.000, dependendo da área, você pode trazer isso, investe num business, vai contratar ali 10 pessoas para trabalhar, enfim, existem esses caminhos de investir e conseguir ficar aqui. Vale a pena conversar com um profissional aí que entende disso daí, porque existem essas opções, então são opções interessantes. Com certeza. Eu vou voltar para o tema aqui de planejamento savings, a gente já está quase no final de nossa hora aí. Hugo, quais são os 3 tipos de savings, de economia, que todos nós devemos fazer aqui nos Estados Unidos? Uhum. Eu gosto de planejar financeiramente a vida das pessoas em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, no curto prazo, sempre ter, por exemplo, um fundo de emergência. É uma coisa que a gente fala para se der alguma coisa muito errada, se alguém na sua família sofreu um acidente, de repente você mesmo sofreu um acidente, ou você perdeu o emprego, você sempre ter em alguma conta bem líquida, bem fácil, líquida, né, que fácil de você retirar o dinheiro, tipo na sua savings account, na sua checking account, de 3 a 6 meses de gastos mensais ali para caso algum problema aconteça. Aí isso é para o curto prazo. Para o médio prazo, aí vai depender de quais são os seus objetivos. Então, por exemplo, eu quero daqui 10 anos, daqui 5 anos, que seria mais ou menos o médio prazo, né? Daqui 5 anos eu quero comprar minha primeira casa. Você vai precisar desembolsar bastante dinheiro, especialmente se você estiver na Califórnia, né? E você precisa se planejar para isso, você precisa guardar dinheiro, você precisa investir. Então, um outro tipo de economia que você vai fazer e investir, se você tiver um horizonte desse tamanho, seria para esse tipo de gasto. Meus filhos vão para a faculdade daqui 10 anos, alguma coisa assim. E aí, finalmente, o longo prazo, né? Não esquecer que você também vai ser você daqui 30 anos, daqui 20 anos, ou o que for. Então, pensar na aposentadoria, pensar se você está preparado para daqui 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos. Quer dizer, 5 anos aí já fica no médio prazo. Se você está preparado para se aposentar. Então, aí, igual na casa, você vai querer guardar para isso, você vai querer investir para isso. E aí, para você estar sempre numa posição confortável financeiramente. Ok. Passa então a bola aí para a Marina. Hugo explicou com perfeição. Eu acredito que essa seja a melhor forma de se planejar assim. E quando a gente faz dessa forma, você diminui também os riscos, porque você não tem todos os investimentos, né? All the eggs on the same basket. Então, você consegue mensurar o seu risco, né? Obviamente, num investimento de curto prazo, que é uma savings account, um CD, você não vai ter um rendimento muito grande, mas, em contrapartida, você tem liquidez. E se nós estamos olhando o investimento de longo prazo, que você, teoricamente, não vai mexer nesse dinheiro 10, 20 anos, a gente pode ir para um lado um pouco mais agressivo. A gente pode colocar esse dinheiro crescendo de uma forma melhor, porque se der uma crise no mercado, por exemplo, a gente ainda tem tempo de reverter e fazer esse dinheiro crescer. E a última observação é que a gente, diversificando, a gente consegue também reduzir os impostos que vão ser pagos no futuro. Dependendo do que você optar, você consegue ter distribuições lá na frente sem ter que pagar impostos, que, como nós comentamos anteriormente, muito provavelmente vão ser mais caros. E posso adicionar mais um ponto? O Hugo falou sobre curto prazo, médio prazo e longo prazo até se aposentar. Eu iria botar mais um prazo ali, que depois, quando já morrer mesmo. Então, o que a gente faz quando morrer? Com as nossas coisas que a gente tem aqui, quando morrer? Tem um planejamento que é feito para isso, que a gente prepara, que é não só um testamento, mas a gente chama trust aqui. É diferente no Brasil, não tem esse conceito. Aqui é trust, a gente bota, por exemplo, uma casa nesse trust e faz, e quando morre, não passa pelo inventário. É uma coisa que facilita muito na passagem, na transferência desses bens que foram economizados aí com tanta luta durante toda a vida, para poder passar e transferir isso para os herdeiros de uma forma tranquila, sem litígio, sem ir para a corte. Eu ia dizer o seguinte, que uma coisa que é muito importante, que é super diferente do Brasil e dos Estados Unidos, é em relação a quem tem criança. Eu tenho 2 filhos.
Funciona. Se no Brasil, Deus me livre, o pai e a mãe morrem, a avó vai lá, pega as crianças e cuida daquelas crianças, ninguém vai falar nada. Aqui não funciona dessa forma. Como o Patrick mencionou, o trust ele serve não só para os seus bens físicos, mas ele serve também para que você diga lá por escrito. No caso de eu e meu marido falecermos, eu quero que fulano tome conta dos meus filhos, porque caso você não tenha isso por escrito, seus filhos vão para o foster care, até o governo, até o juiz decidir quem vai tomar conta daquelas crianças. Outra coisa que pode ser colocado dentro de um trust é se você ficar, como é que chama a palavra? Disabled, incapacitado. Você não consegue responder por você mesmo, no caso de você ter um ataque cardíaco. O que você quer que aconteça com você? Isso tem que estar escrito. Com quem o seu médico pode dividir as suas informações? No Brasil, você chega no hospital e fala, meu pai está aqui, eu quero saber. Aqui não é dessa forma, né, Patrick? É isso, concordo 100%. Isabela, tinha uma pergunta. Como é o nome, pelo menos o nome da pessoa, Isabela? Faça aí a pergunta. Foi a Monique Oliveira. A pergunta da Monique é: Marina, alguma instrução ou advice, um conselho, né, para alguém mais jovem de como começar a poupar dinheiro? Obrigada, Monique, pela sua pergunta. A primeira coisa é o seguinte, você tem que saber exatamente quanto você ganha e quanto você gasta. No final do mês, sobrou X. Esse X tem que ser reinvestido. Essa é a forma que você vai conseguir poupar para o futuro. E para que isso aconteça, infelizmente, para que a gente consiga dinheiro sobrando, a gente tem que reduzir os nossos custos. Tem despesas que a gente não vai conseguir diminuir, que é o nosso aluguel, a nossa comida, mas existem despesas como o Patrick mencionou, o Starbucks, né? A Amazon é uma coisa que as pessoas gastam dinheiro sem ver, você vai lá, compra uma coisa de 10, uma de 30, uma de 50, ao final, na hora que seu cartão chega, você nem acredita que gastou aquilo tudo. Então, saber o que você ganha, saber o que você gasta, reinvestir aquilo pensando no futuro e reduzir as suas despesas ao máximo. E quais seriam os melhores destinos desse investimento? Aonde você aconselha investir? Aí vai depender muito do perfil da pessoa, se ela é tolerante ao risco ou não, qual a idade que essa pessoa tem, qual que é o goal dela, se o goal é de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Mas existem inúmeras opções. E uma coisa é fato, quando a pessoa começa a investir enquanto é nova, pela matemática, a gente sabe que se existe um goal de atingir uma aposentadoria, sei lá, de $10 mil por ano, e a gente tem 30 anos para contribuir ali, mensalmente a sua contribuição vai ser muito menor do que se você tiver 10 anos. Posso colocar um parênteses aqui, uma observação para vocês? Tem um aplicativo, pessoal, não só um aplicativo, mas são vários aplicativos aqui nos Estados Unidos. Um deles que eu uso chama-se Acorns. Acorns é o seguinte, você linka o aplicativo com a sua conta corrente e vamos pegar o exemplo da Starbucks. Você vai tomar um cafezinho todo dia, o seu cafezinho é $1,57, por exemplo. O que esse aplicativo faz é o seguinte, ele olha a sua conta bancária e ele faz o round-up. Então, de 1,57, ele pega de 1,57 até $2, que vai dar 43 cents, e ele manda para essa savings automaticamente. Então, é bem interessante, porque você acaba poupando dinheiro e você nem sabe. E aí você vai ver no final do mês, fala assim, poxa, eu acabei salvando aqui, economizando $15 que foi para a poupança que eu nem sabia. E é bem interessante. E o legal também é que esse dinheiro ele vai para uma conta de investimento. E então, ele não só está separado, mas ele está investindo na bolsa aqui dos Estados Unidos, dependendo do seu tipo de investimento, se é agressivo, médio, você vai ter uma rentabilidade em cima disso também. Então, eu acho bem interessante. Ok, está aí dada a dica, então. Hugo, você gostaria de complementar alguma coisa aí da pergunta? Sim, eu acho que eles cobriram muito bem. A Marina falou super bem sobre como fazer. Eu, por ser jovem, a maior parte dos meus clientes também são jovens. Então, isso é o tipo de coisa que eu lido diariamente. E a gente tem um mantra aqui, que a gente diria, que é a ideia de que você pay yourself first. Então, pague a si mesmo primeiro, né? O que isso significa? Sempre que você ganha o seu salário, você recebeu o dinheiro de um projeto, a primeira coisa que você faz, obviamente, pagar seu aluguel, suas contas, não sei o que é obrigatório, né? Aluguel. A segunda coisa que você faz, pay yourself,
Então, vai direto para a sua conta de investimento, vai direto para a sua conta de savings, de aposentadoria. Se você faz esse processo automático, então eu ganho todo dia, eu ganho no dia 15. Aí no dia 16, vai lá e transfere o dinheiro direto para a sua conta. A primeira coisa que vai acontecer é você vai começar a crescer o seu dinheiro, né? Aos poucos você vai economizar e o seu dinheiro vai crescer se você estiver investindo. E a segunda coisa é você pode gastar o resto com uma cabeça mais leve, assim. Você sabe, pô, eu já fiz a minha lição de casa, já paguei aqui o que eu tinha que pagar para o meu eu do futuro. Então agora eu posso, sei lá, posso sair, posso comer fora. E aí fica tudo muito mais fácil, de uma maneira muito mais leve. E aí, o que a Marina comentou, que se você deixa para começar depois, quão mais difícil é fazer isso? Se você tem aí, sei lá, uns 30 anos para você se aposentar, 20 anos para você se aposentar, ao invés de começar aos 25, se você resolve começar aos 30, por exemplo, é mais ou menos o dobro o que você tem que economizar por mês para chegar exatamente no mesmo lugar, se você estiver investindo no mercado acionário, que, aliás, é outra coisa. Se você é jovem, pode tomar risco, à vontade, assim, se o seu objetivo tá lá para o futuro. É óbvio, cada pessoa tem limitações de risco, tem outras necessidades, mas quanto maior o seu horizonte de tempo, geralmente maior o risco que você pode tomar. Então, principalmente isso aí, focar no pay yourself first e sempre estar investindo no seu futuro, em você mesmo. Que acho que é muito legal que a gente está terminando agora com a pergunta que a gente tinha começado, né? Como economizar, né? Afinal de contas, né? Exatamente. A minha frase é o seguinte: aprenda a cozinhar. Dessa forma, você pode parar de comer fora com tanta frequência. Muita gente gasta dinheiro à toa aí, e você sabe que é praticamente 5 vezes, 6, 7 vezes mais você gastar fora do que comprar no mercado e fazer na sua casa. E, para mim, além de ser uma economia, é um entretenimento. Então, vou voltar agora para vocês se despedirem com a frase de vocês. Eu vou começar, como anteriormente, eu vou começar pelo Rodrigo. É o seguinte, não tenha medo de errar. Erre e arrisque mais e melhor a cada dia. Quanto mais errar, mais chances você terá de acertar. Esse é um pensamento que vem me seguindo minha vida inteira, de todas as startups que eu já tive até hoje, que, se for contar, são mais de 20 que eu já contei outro dia. Até que, finalmente, você consegue... O erro, ele é sempre aprendizado. Então, só essa mensagem que eu quero deixar para o pessoal. Então, é isso aí. Vou passar para o Patrick. É assim, se você quer um plano, você tem que planejar. Isso eu acho que vale aí pela toda a conversa aí que a gente teve, em qualquer área, financeira, jurídica. Você quer vir morar nos Estados Unidos, tem que planejar, ver quais são os caminhos aí que você pode tomar. Você quer poder ter um dinheiro aí para aposentadoria, ver qual o caminho. Então, acho que a gente tem que pensar sempre em planejar aí qual é o caminho que a gente vai querer tomar, independente de qual é o objetivo, né? Basicamente, é foco e planejamento. Eu vou passar, então, para a Marina. Muito perto do que você falou, a minha dica é: compre uma máquina de café expresso. Você gasta de verdade mesmo. Quando eu faço budgeting com as famílias que eu ajudo, as pessoas, às vezes, gastam $150, $180 por mês no Starbucks. Com $200, você compra uma máquina muito boa que vai te atender por muitos e muitos anos, e você vai conseguir poupar aquele dinheiro, né? Ao tomar essa atitude, você começa a se autodisciplinar. Essa atitude de comprar uma máquina começa a te mostrar vários outros bad habits, maus hábitos que você tem com as suas finanças. Então, essa minha dica. Compre uma máquina de café expresso, você vai ter pelo menos $200 por mês para investir no seu futuro. Essa dica é muito boa. É absurda a diferença de você comprar. Aliás, você comprar uma lata de café por $5, $6 no supermercado e você tomar na sua casa, sei lá, talvez 30 vezes, 40 vezes, e você paga o mesmo valor, quase o mesmo valor, $5 por um copo de café no Starbucks. É incrível, né? Você compra 2 máquinas de café e abre uma cafeteria, você ganha mais dinheiro. Né? uma boa dica, principalmente o pessoal mais jovem, tipo meu filho com 25 anos, todo dia ele gasta esses $5 aí, viu?
Uau. Eu vou passar então a bola por último para o Hugo. Dê a sua dica aí final, Hugo. Seja bom com o seu eu do futuro. Eu gosto muito de comparar, de lembrar as pessoas de que a pessoa que vai estar lá daqui 20 anos é a mesma pessoa que está aqui tomando as decisões. Igual, né, sei lá, na faculdade, no colégio, você deixa para estudar na última hora e aí você fala, putz, no próximo semestre eu não vou fazer isso, eu vou estudar todo dia, que nem o professor falou, e não faz. Na vida, dói mais, assim, é mais difícil você estudar de última hora. Trabalhar, vai ter relacionamentos no meio, vai ter filho, vai ter casamento, dívida. Então, seja bom com o seu do futuro, começa cedo e planeja e segue o plano. Com certeza. Na reta final aqui, já me despedindo, agradecendo, aliás, a vocês, todos quatro, o Patrick e o Rodrigo, que eu já conheço pessoalmente já de tempo, o Hugo, um prazer tê-lo aqui e compartilhar com a gente seus conhecimentos, a Marina também, um prazer muito grande tê-los por aqui e contribuindo aí com vocês nesse nosso episódio 11. Eu gostaria, para finalizar, e dizer que muita gente me conhece pela Sou Brasil, mas a Sou Brasil ela é publicada pela Key Success Media Marketing, que é uma empresa nossa de mídia e comunicação que oferece alguns dos serviços importante para quem está começando sua empresa, para quem está precisando de mais leads, de mais clientes, etc. A gente se especializa, entre outras coisas, em marketing de comunicação, marketing de conteúdo, produção de vídeo para pequenas empresas, SEO, que é muito importante, Search Engine Optimization, para fazer com que a gente gere mais tráfego para o website, para a pessoa, enfim, toda essa área de marketing de difusão com a Key Success Media Marketing. Vou finalizar por aqui e, mais uma vez, minha gente, super obrigado aí, Patrick, Hugo, Marina, um abraço aí para vocês, então, e mais uma vez, gratidão. Valeu, obrigado pelo gente. convite. Obrigado, Lindbergh. Obrigado, Lindbergh. Um abraço para todos.